Na semana passada, Vinay Prangivan deixou aqui alguns conselhos a quem se decidiu agora a comprar casa. Procure mais do que 3 ou 4 propostas para a sua situação. Consulte 4 ou 5 bancos no mercado, a começar por aquele de que já é cliente. Verifique se o seu orçamento suporta uma previsível subida das taxas de juro. Hoje, o economista da Associação de Defesa dos Consumidores, DECO, equaciona a alternativa: comprar ou arrendar. A escolha é complicada porque não se consegue definir muito bem se o preço é justo ou não. Esquecendo essa parte, o arrendamento traz consigo várias vantagens. Primeiro, uma maior mobilidade e, particularmente no caso das famílias mais jovens, o não estar preso a um crédito e a uma casa comprada pode ser uma vantagem. O poder mudar-se facilmente, não gostou do bairro, teve uma mobilidade profissional, houve uma alteração no orçamento, enfim, todas estas razões podem implicar numa mudança. E o estar numa casa arrendada é mais fácil mudar do que estando numa casa comprada. Por outro lado, os custos. Quem compra uma casa, neste momento, tem de contar com aquilo que os bancos fizeram nos últimos 2 anos, que implicou numa maior restrição ao crédito. E há fatores que levam a que as famílias neste momento não possam comprar casa. Por um lado, aumentaram-se os spreads. Portanto, estamos a falar de famílias que vão fazer contratos novos. Os spreads estão mais altos. Por outro lado, os bancos não emprestam, ou pelo menos a grande maioria dos bancos não empresta, além dos 80% do valor da avaliação da casa. Isto é, se uma casa for avaliada em 200 mil euros, o banco só vai emprestar 160 mil. Tem de haver um pé de meia, por exemplo, dos tais outros 20% da avaliação da casa. E terceiro, o valor da avaliação da casa que vai determinar o quanto é que o banco vai emprestar. Portanto, todos estes fatores têm levado a que algumas famílias não possam entrar no mercado da aquisição da casa por via do crédito. Muitas destas famílias estão a ser encaminhadas, ou são mesmo por sua própria vontade, vão para o mercado do arrendamento. Ou seja, no mercado de arrendamento é preciso, obviamente, ter os cuidados normais, de ir ver se gosta da localização, se a casa tem uma boa construção, se a pessoa que vai arrendar, de facto, é legítima dona para fazer o negócio e, portanto, basicamente tem de consultar a caderneta predial para ver se a pessoa tem ou não essa legitimidade. E depois é uma questão de negociação e verificar se de facto está tudo ok em relação ao preço e em relação à localização. Em regra são pedidos os 3 primeiros meses de renda, que servem de caução, isso depois é uma questão de negociação, e é este o mercado de arrendamento que temos. A 31 de outubro de 2009 havia 5.685 casas à venda em Lisboa. Eram, na sua maioria, T2 e T3, com uma área média de 136 metros quadrados. Cada um destes espaços familiares foi colocado no mercado por quase €500 mil, mais exatamente ao preço médio de 471.189 euros. Fixou-se assim em perto de 3.500 euros por metro quadrado o custo da privacidade de cada residente na capital. Estas são algumas das conclusões apresentadas no mais recente estudo de mercado da Aguirre Newman sobre a oferta de habitação em Lisboa. Paula Sequeira, do Departamento de Estudos desta consultora imobiliária, deu-nos conta deste trabalho em que participou. Estudámos 152 promoções, num total de praticamente 6.000 fogos. No estudo, o que nós fizemos foi analisámos a oferta, o que estava em venda. Analisámos também as superfícies e os preços médios de venda. Analisámos o stock, ou seja, do que estava em oferta inicialmente, o que se encontra ainda em venda. Analisámos também os ritmos de venda, que foi, no fundo, incluir o fator tempo no estudo e tentar perceber há quanto tempo é que as promoções estavam em comercialização. No último ano, e em caso de manutenção dos ritmos de venda, cada promoção imobiliária em Lisboa levava em média 48 meses, 4 anos, a ser comercializada na sua totalidade. Refere a Aguirre Newman que em 2009 o preço médio de venda das habitações de construção nova no concelho subiu cerca de 20%. Mas os promotores mostraram uma maior flexibilidade nas margens de negociação. Praticaram-se descontos de cerca de 5% sobre o preço inicialmente pedido pelas habitações. Numa conjuntura de crise, Paulo Silva salientou a rigidez dos preços de mercado revelada por este estudo. Poderá parecer surpreendente o facto de haver um aumento dos preços de há 2 anos para cá,
É preciso tomar em linha de conta que o mercado português tem algumas características, como o facto de ser um mercado que não é muito suscetível a variações de preço. Isso, de certa forma, tem distinguido o nosso mercado ao longo destes últimos anos do mercado espanhol e de alguns mercados anglo-saxónicos, porque apresentou uma estabilidade de preços muito grande e agora, no momento em que houve grandes quebras a nível de valores de comercialização noutros mercados, isso não aconteceu no nosso mercado. Devido a essa estabilidade, há mais uma acumulação de estoques que uma acomodação dos preços àquilo que serão as reais circunstâncias do mercado, com algum prejuízo do número de transações. Segundo a Aguirre Newman, 5% dos fogos disponíveis em Lisboa foram colocados no mercado na modalidade de arrendamento com opção de compra. Uma resposta dos promotores imobiliários ao decréscimo da procura de habitações de construção nova. E face às novas construções, o número de obras de reabilitação cresceu no último ano. Na apresentação do Research, a importância do trabalho desenvolvido pelo Departamento de Estudos da Aguirre Newman foi salientada pelo principal responsável da empresa em Portugal, que anunciou novos projetos em carteira. A importância destes estudos é de conferir um conjunto de informações para todas aquelas empresas que, sendo profissionais ou não do mercado imobiliário, nela têm de tomar decisões, no fundo, para auxiliar a sustentar a sua matriz de decisão. Este estudo do mercado residencial é um estudo que irá ter uma regularidade anual. O primeiro que nós publicámos foi há 2 anos atrás. Doravante iremos fazê-lo com uma publicidade anual, conforme referi. E estamos também a preparar um estudo sobre o mercado de escritórios, olhando para o lado da procura. Até agora, os estudos que são publicados pela nossa empresa e, de uma forma geral, pelo mercado, são estudos que versam, sobretudo, a oferta do mercado e analisam a procura mais sobre um ponto de vista quantitativo, em termos de take-up desagregado por zona. E nós, dentro de 1 a 2 meses, iremos publicar um primeiro estudo que olhará para a procura, tentando perceber como é que se criam os fluxos migratórios dentro das diferentes zonas da cidade de Lisboa. Nós temos uma atividade regular de produção de estudos sobre o mercado imobiliário, através do nosso Departamento de Estudos de Mercado, que consiste num estudo mensal sobre o mercado de escritórios. Trimestralmente publicamos um estudo também sobre o mercado imobiliário, cobrindo todos os seus segmentos, e o que é feito também com uma periodicidade anual, versando todo o mercado imobiliário. Os mediadores desempenham um papel-chave no imobiliário. São os profissionais que, de uma forma transparente, promovem o encontro da procura de espaços para viver ou trabalhar com a oferta disponível no mercado. A partir de hoje, no panorama imobiliário, o ponto de encontro será o lugar onde daremos a conhecer as iniciativas, propostas, conselhos e sugestões daqueles que no nosso país são representados pela Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, a APMIP. Cabe-me a mim, como Presidente da APMIP, inaugurar este espaço televisivo, dirigido no interesse do consumidor, e é com muito orgulho que o faço. Nós estamos a passar por uma fase em que o mercado imobiliário é comandado pela procura. O meio da televisão é um meio muito importante, é um meio que talvez que mais conseguimos aceder à sociedade em geral. A par do site da APMIP e do portal Casa ES, onde quase sem limites de lotação todos podem esclarecer as suas dúvidas, 365 dias por ano e 24 horas sobre 24 horas, o ponto de encontro será o espaço do panorama imobiliário, onde todas as semanas os mediadores irão apresentar propostas e divulgar as suas soluções para o setor. Pretendemos que este espaço seja um espaço em que vá tornar muito mais transparente o mercado, em que o nosso slogan negócio mediado é negócio acertado. Portanto, seja um espaço na ótica do interesse do consumidor. Na semana passada, Miguel Eiras Antunes, o sócio da Deloitte, responsável pelos setores do imobiliário e da construção em Portugal, deu-nos a conhecer a dimensão da crise que atingiu estes setores da economia europeia, de acordo com a realidade revelada pelo estudo European Powers of Construction 2009, recentemente publicado por aquela consultora internacional. Na segunda parte da entrevista que nos deu, Eiras Antunes enfatizou o peso da construção civil e obras públicas na abertura da economia nacional ao mundo e apontou os caminhos que, no seu entender, podem conduzir à retoma deste setor, que representa quase 6% do produto nacional e aproximadamente 11% do volume de emprego. O volume de negócios internacional das 3 maiores empresas de construção foi superior em 2008 ao volume de exportações da Alta Europa. Ou seja, o que demonstra
a importância deste contexto setorial na economia nacional. Para assegurar a sustentabilidade deste setor, há 3 grandes vertentes que têm que se integrar. Há um primeiro aspecto, que é o aspecto de planeamento. É essencial haver um melhor planeamento no contexto da obra pública. Outro, obviamente, é uma melhor organização também das empresas de construção e, por fim, talvez o mais importante, e que acaba por condicionar tudo o resto, é uma melhor articulação entre os diversos agentes. É preciso haver uma agenda estratégica do setor, é preciso haver um plano estratégico do setor à semelhança daquilo que existe em muitos outros dos setores. Em muitos outros setores temos muitos outros clusters que acabam por ter uma agenda estratégica e esta agenda estratégica é importante que tenha um envolvimento, quer do ponto de vista do Estado, quer do ponto de vista de cada um dos agentes. Os agentes aqui são entidades financiadoras, são os gestores de infraestruturas, são as empresas de construção e não podem ser só as grandes, têm que ser naturalmente também as pequenas, porque representam, obviamente, como componentes importantes da cadeia de valor. Portanto, se houver o adequado alinhamento entre um planeamento estratégico para o setor o orçamento de Estado, acreditamos que seja possível exercer uma transformação do ponto de vista do setor. O responsável da Deloitte deixou-nos uma última nota relevante. O mercado nacional tem estado em retração, eu diria, na última década, retraiu aproximadamente 30%. Em termos de construção. Naturalmente que é importante que exista algum tipo de reorganização do setor da construção. E obviamente que é algo que deve partir das próprias empresas, deve ser algo que é endógeno. Eu diria que esta reorganização não há respostas da melhor forma de a fazer. Há uma primeira alternativa que é serem as próprias empresas, através de fusões, aquisições, etc., a entenderem-se, chamemos assim. Há um segundo veículo, naturalmente, que é o Governo, através de todos os temas que têm vindo a ser falados relacionados com os alvarás, etc. E há um terceiro veículo que é também a banca. E ser a banca, ser também uma via para a reestruturação do setor. Qual é que vai ser a via? Eu penso que não há uma resposta. Eu penso que se fizer, naturalmente, uma iniciativa mais estratégica, uma tal concertação entre as partes, isto são temas que têm que ser abordados e encontradas quais as melhores soluções. A crise internacional atingiu todos os setores da economia. A Agência das Nações Unidas para o Turismo revelou que as chegadas internacionais de turistas baixaram 4% no ano passado, referindo à OMT que a crise económica mundial, agravada pela incerteza da gripe A, fez de 2009 um dos anos mais difíceis para o setor do turismo. As quebras foram sentidas em praticamente todo o mundo e Portugal não fugiu à regra. Conforme dados do INE, de janeiro a novembro do ano passado, o número de dormidas nos hotéis portugueses caiu 6,6%. E a quebra foi particularmente sentida no Algarve, onde o ano turístico de 2009 foi o pior dos últimos 15. Segundo a Associação dos Hotéis e Empreendimentos do Algarve, a taxa de ocupação hoteleira da região diminuiu 12% em 2009 relativamente a 2008. A maior quebra verificou-se nos hotéis de 4 e 5 estrelas, que normalmente eram os que apresentavam as maiores taxas de ocupação, e foi menos sentida nas unidades de 3 estrelas. Contudo, a Organização Mundial do Turismo constatou que as perspectivas melhoraram atualmente e reviu em alta as suas previsões para 2010. As chegadas internacionais de turistas podem crescer 3 a 4% neste ano. Esta perspectiva otimista pode ser uma boa nova para quem continuou a apostar em Lisboa como destino turístico. Na capital portuguesa, onde nos 3 primeiros trimestres de 2009 foram inaugurados 3 novos hotéis e reaberto um outro, 193 novos quartos, anunciam-se novos projetos hoteleiros para o próximo ano. Lisboa vai receber 13 novos hotéis em 2010. As aberturas de 4 unidades de 5 estrelas, um empreendimento da Otusa, na Rua Cais de Santarém, com 91 quartos, e mais 3 do grupo CS Sersal, com um total de 172 quartos, já foram confirmadas. A cidade judiciária Lisboa foi inaugurada pelo Primeiro-Ministro no final de julho do ano passado. O panorama imobiliário acompanhou a construção daquela que constituiu a maior operação imobiliária de 2008 no segmento dos escritórios e voltou agora ao Parque das Nações. A qualidade arquitetónica da nova infraestrutura pública parece inegável. Mas quem aqui trabalha ou se dirige em busca de justiça dará por bem emprego e investimento público neste projeto? Quisemos saber, em primeiro lugar, o que trouxe os nossos entrevistados a este campus da justiça. Estou aqui, digamos, sacado esta semana
trabalho no Centro de Formação de Funcionários de Justiça. Eu vim aqui para um julgamento aqui no Tribunal Criminal. Sou funcionária, trabalho nos tribunais. Sou funcionária do Campo de Justiça das Varas Criminais de Lisboa. Venho para uma audiência de discussão de julgamento. Funcionária. Tornou-se mais fácil o acesso aos serviços que aqui foram concentrados, que antes estavam espalhados por toda a cidade de Lisboa? Em termos de transportes, aquilo que me parece é que há, digamos, boas acessibilidades, quer a nível de médicos, quer a nível de carris, quer inclusive de táxis, que habitualmente também se utilizam. Por acaso vim de transportes públicos e na parte que me toca está relativamente bem servida a transportes. Tem um metropolitano aqui ao pé, portanto acho que resolve muitos problemas. A mim pessoalmente resolve bastantes problemas. De transporte sim, de estacionamento eu como venho de transportes, ou vem o meu marido que não é funcionário aqui, não posso pronunciar sobre isso. Utilizo as duas coisas. A nível de transportes, acho que está bem situado. É acessível, bastante acessível os transportes. O estacionamento é bom, é prático e é funcional. Utilizo privado. Está bem servido, mas tenho que pagar para vir trabalhar. 55 € por mês. Pelo menos os comboios há muito poucos, porque há muitos comboios que chegam ao Arieiro e a partir das pessoas que vêm daquela zona de Sintra e pronto, a zona da Amadora, ficam um bocado atrasadas derivado a essa situação. Chega-se ao Arieiro, tem que se esperar pelo que vem atrás, que venha para o Oriente. Ora, se fizessem um trajeto direto, era muito melhor. E quanto à funcionalidade e conforto das instalações, o que pensam os nossos interlocutores? É a primeira vez que venho aqui e a dificuldade que eu tive foi localizar o edifício do Tribunal Criminal. Mas foi facilmente encontrado depois das perguntas que fiz aos funcionários que aqui estavam nos outros edifícios e localizei imediatamente. Uma vez que o edifício, o Tribunal se abre à 1h30, talvez fosse bom que, neste tempo assim de frio, houvesse um sítio onde as pessoas pudessem aguardar pela hora de abertura. Até agora a gente foi muito bem atendido. Sim, as informações que pedimos foram muito bem servidas. Em termos de instalações, digamos, pela parte que me toca, parece-me que efetivamente em termos de tribunais tem, para além das boas acessibilidades, tem boas instalações que servem não só, digamos, os utentes em geral dos serviços, como também, ao fim e ao cabo, os seus funcionários e os seus magistrados que fazem parte, digamos, ao fim e ao cabo da justiça. Não são aquelas instalações ideais, mas também não podemos dizer que são piores aquelas onde a gente estava, porque as instalações onde eu estava são bastante antigas, embora tenham mais espaço, não é? Mas aqui são novas, o espaço é pouco, portanto temos bastantes processos, não é? E isto é, portanto, é um open space, é diferente das instalações de onde eu vim, que era no Palácio da Justiça, não é? É diferente, é pouco espaço, estamos assim muito em cima uns dos outros. Pessoalmente entendo que estamos melhor servidos aqui, falando como utilizadora, do que estaríamos nos edifícios antigos. Acho que os espaços são maiores, são mais funcionais, pelo menos para nós, para mim, advogada, na qualidade de advogada, acho que sim. Este espaço foi idealizado para escritórios, nunca para tribunais. Portanto, nesse aspecto não está de maneira nenhuma vocacionado para tribunais. Aliás, isso é do domínio público. Toda a gente que trabalha aqui tem alertado para esse facto. Falta de espaço físico para pôr os processos, os armários, para as pessoas trabalharem, estão em cima umas das outras. Falta de arquivos para pôr os processos findos. Falta de muitas outras condições. As instalações são boas. Têm outras condições que não tinham, portanto, pelo menos onde eu estava, nas varas criminais. Têm outra largueza, não é? E é tudo novo, tudo muito moderno, eu só estou a lamentar-me derivado aos transportes, pelo menos o comboio, que é o único transporte que eu apanho, e sinto-me muito prejudicada com isso. Nesta reportagem de rua não nos foi fácil recolher uma quantidade maior de depoimentos públicos. Muitos dos que foram abordados pela nossa equipa não quiseram dar a cara, outros preferiram remeter-se ao silêncio. E numa sociedade aberta, surpreendeu-nos em particular o silêncio de tantos advogados e juízes a quem nos dirigimos. Voltaremos ao assunto.